Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje vai ser a pedrinha laranja e a pedrinha verde. O título de hoje é: Ele ainda pensa em você? As cartas revelam. Pensa. Já escolheu? Eu vou começar com a pedrinha laranja. Ele ainda pensa em você? A carta da torre, caixão, sol, montanha, peixes e a carta estrela. Ele ainda pensa em você? Será que, apesar do silêncio, do afastamento, de tudo o que aconteceu entre vocês, essa pessoa ainda carrega você nos pensamentos? E olha, essa tiragem, ela começa de uma forma bastante intensa, porque temos torre e caixão. A torre, ela fala de distância, isolamento, alguém que se fecha e prefere ficar sozinho com os próprios pensamentos. E quando ela aparece acompanhada do caixão, eu vejo uma pessoa que tentou colocar um ponto final em alguma coisa. É como se ele tivesse pensado: eu prefiro me afastar, preciso deixar isso para trás, preciso parar de pensar nisso. Pode ter existido uma tentativa consciente de encerrar esse ciclo. Talvez ele tenha se afastado, parado de procurar, diminuindo o contato ou simplesmente escolhido o silêncio. Mas existe uma diferença muito grande entre não procurar alguém e não pensar nessa pessoa. As cartas não estão mostrando uma energia de esquecimento simples. Elas mostram alguém tentando se desligar, e quando uma pessoa precisa tentar se desligar, é porque alguma coisa ainda mexe com ela. A torre, ela mostra o afastamento, o caixão mostra o encerramento, mas a história não termina aqui. Porque o sol, porque depois do caixão vem o sol. E aqui
a energia muda completamente. O sol traz clareza, lembranças, consciência e algo que volta a iluminar aquilo que estava escondido. Então eu diria que, mesmo tendo tentado colocar essa história para trás, existem momentos em que você volta à mente dele. Pode ser uma lembrança, uma música, um lugar, uma situação parecida com algo que vocês viveram. Ou simplesmente aquele pensamento que aparece do nada. É como se ele tivesse tentado apagar uma história, mas algumas lembranças continuassem acesas. Tem algo importante aqui. O sol também fala de reconhecimento. Ele pode reconhecer hoje coisas sobre você ou sobre a relação que talvez não tenha conseguido enxergar naquele momento. Ele, ele pode reconhecer hoje coisas sobre você ou sobre a relação que talvez não tenha conseguido enxergar naquele momento. Pode pensar do que vocês viveram e perceber determinadas situações de, de outra maneira. Só que logo depois do sol aparece a montanha. E essa carta explica que porque pensar não significa necessariamente agir. A montanha é bloqueio, é obstáculo, é a distância. É aquela situação em que existe alguma coisa dentro da pessoa, mas existe também uma barreira impedindo o movimento. Então, se você está perguntando se ele pensa em mim, por que não me procura? A montanha responde justamente isso. Existe um bloqueio. Esse bloqueio pode ser orgulho, medo, insegurança, circunstâncias externas ou simplesmente a dificuldade de enfrentar aquilo que sente. É como se ele enxergasse a possibilidade de se aproximar, mas ao mesmo tempo encontra-se uma grande montanha no caminho. E aqui eu vejo uma coisa muito interessante. O pensamento existe, mas a atitude está bloqueada. Essa é uma diferença importante nessa tiragem. Depois da montanha, vem o peixes. Vem peixes. Peixes fala de movimento,
fluxo, emoções que não ficam completamente paradas. E isso, isso me faz pensar que, apesar da distância, essa história ainda tem movimento interno. Ele pode tentar seguir a vida, ocupar a cabeça, conhecer pessoas, trabalhar, sair, viver outras situações. Mas os pensamentos podem voltar. Peixes também, ah, peixes também pode mostrar que essa pessoa tenta deixar a vida seguir o curso dela. É como se dissesse: vou continuar minha vida e deixar o tempo resolver. Só que sentimentos não funcionam sempre dessa maneira. Você pode seguir sua rotina e, de repente, uma lembrança voltar. E é justamente isso que essa combinação me mostra. Uma pessoa tentando seguir em frente, mas que ainda pode ser tocada por lembranças dessa conexão. E chegamos à última carta, Estrela. E eu gosto muito de terminar essa tiragem com Estrela, porque ela traz uma energia de esperança, pensamento, a distância, uma conexão mental e algo que ainda permanece no campo dos sonhos e das expectativas. É uma carta que pode mostrar alguém olhando para aquilo que vive, imaginando possibilidades. E se tivesse sido diferente? E se eu tivesse feito outra escolha? Será que ainda existe alguma possibilidade? Mas atenção, estrela, a estrela fala de possibilidade, não de garantia. E isso é muito importante. As cartas mostram tendências e energias, elas não determinam as escolhas de ninguém. Vamos juntar todas as cartas. Torre mais caixão. Ele tentou se afastar e encerrar. O sol, mas a lembrança continua viva e existe consciência sobre aquilo que foi vivido. A montanha, existe um bloqueio que impede uma aproximação mais fácil. Peixe, a vida continua, os pensamentos oscilam e as emoções podem voltar a circular. A estrela
no final existe uma energia de esperança, uma lembrança, e possibilidade, Então, para a pergunta, ele ainda pensa em você? Essa tiragem aponta para sim, mas de uma maneira muito mais silenciosa do que você talvez imagine. Não vejo aqui uma pessoa necessariamente demonstrando tudo o que pensa. Veja alguém que pode ter tentado fechar uma porta, se afastar e, e seguir adiante. Mas quando as lembranças aparecem, elas ainda podem trazer luz para aquilo que foi vivido. O problema é que existe uma montanha no meio desse caminho. E essa montanha, ela mostra que pensar em você não significa automaticamente procurar você. Pode existir sentimento, saudade ou curiosidade, mas também existe resistência. Por isso, se você está esperando uma atitude dessa pessoa, não confunda pensamento com ação. Porque uma pessoa pode pensar muito em alguém e ainda assim permanecer em silêncio. Pode sentir saudade e não procurar, pode lembrar e não voltar, e pode imaginar uma possibilidade e não ter coragem de atravessar a montanha. E talvez essa seja a principal mensagem dessa tiragem para você. Não fique presa tentando descobrir o que alguém pensa, enquanto essa pessoa não demonstra através de atitudes. As cartas, elas podem mostrar uma energia, mas quem realmente revela uma intenção é o comportamento. Se essa pessoa pensa em você, o tempo e as atitudes vão mostrar o que ela pretende fazer com esses pensamentos. E se você escolheu seguir em frente, não precisa parar a sua vida esperando uma resposta. Deixe o que precisa acontecer encontrar o seu caminho. Eu sou Ariel e se essa leitura fez sentido para você, deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal. E se quiser, escreva nos comentários apenas a inicial dessa pessoa. Eu posso trazer outras tiragens para você. Vamos para outra pedrinha. Quem escolheu? Encerrando essa pedrinha. Agora, quem escolheu a pedrinha azul? Quem escolheu a pedrinha azul? Cobra. Cigana.
cachorro, cruz, trevo, raposa, cegonha, anel e cigano. As cartas são boas. Quem escolheu a pedrinha azul. Ele ainda pensa em você? Vamos descobrir o que as cartas têm para contar sobre essa conexão. E já vou avisando, essa tiragem ela tem uma história muito interessante, porque começa com uma energia de desconfiança da cobra e termina com uma carta que fala de vínculo e conexão. Vamos entender sobre tudo sobre essas cartas que foram tiradas. A primeira carta é a cobra. É quando ela aparece logo no início de uma pergunta sobre pensamentos e sentimentos. Ela me faz pensar em uma situação que não é simples. Existe algo nessa conexão que deixou marcas, dúvidas ou desconfianças. Pode ter existido ciúmes, insegurança, uma situação mal resolvida ou até mesmo algo que fez um dos dois ficar com o pé atrás. A cobra também mostra pensamentos que não seguem uma linha reta. É aquela pessoa que tenta não pensar, mas acaba pensando. Tenta racionalizar, mas a lembrança volta. Então, logo de início, eu não vejo uma energia de indiferença. E aqui aparece a cigana, ela, representando essa pessoa que você está mentalizando. É como se as cartas colocassem ele diretamente dentro dessa história. E isso reforça que a leitura está falando muito sobre o movimento interno dele. Ele pode estar vivendo a vida dele normalmente, mas existe algo nessa conexão que ainda desperta pensamentos. É como se uma parte dele tivesse seguido em frente, mas outra parte ainda olhasse para trás. Depois vem o cachorro e essa carta ela é muito interessante porque fala de vínculo, amizade, lealdade, confiança.
e uma conexão que não desaparece facilmente. Aqui eu vejo que, independentemente do que aconteceu entre vocês, existe uma lembrança de proximidade. Ele pode lembrar de você como alguém que esteve presente, alguém com quem existiu confiança, alguém que teve importância. E isso é diferente de simplesmente esquecer uma pessoa. O cachorro, ele mostra uma marca afetiva. É como se quando ele pensa em você, não viesse apenas uma lembrança qualquer, viesse uma lembrança de uma pessoa que teve um lugar na vida dele. Mas então aparece a cruz. E aqui a história fica mais pesada. Porque a cruz ela fala de peso emocional, de sofrimento, dificuldade e algo que a pessoa carrega. Então existe alguma coisa nessa história que ainda pesa. Pode ser arrependimento, pode ser saudade, pode ser culpa, pode ser simplesmente a dificuldade de aceitar como as coisas terminam. A cruz, ela mostra que essa conexão não passou pela vida dele sem deixar consequências. Existe um peso e talvez por isso ele tente manter distância. Porque alguma lembrança, porque algumas lembranças não são fáceis de enfrentar. O trevo, mas depois da cruz aparece o trevo. Depois da cruz aparece o trevo. E o trevo traz uma mudança. Ele fala de oportunidades, de pequenos momentos, acontecimentos inesperados e aquela energia de algo que pode surgir de repente. Então eu vejo uma pessoa que pode passar longos períodos sem demonstrar nada e de repente sentir vontade de saber de você. Pode surgir uma curiosidade, pode olhar suas redes sociais, pode lembrar de alguma situação, pode pensar como será que ela está. É uma energia que aparece e desaparece. Não é necessariamente constante. É como uma lembrança que surge inesperadamente. E aí chegamos à raposa. Essa carta ela pede atenção, porque a raposa ela fala de cautela, estratégia, observação e alguém que não revela facilmente aquilo que está pensando.
Então aqui eu vejo uma pessoa que observa mais do que demonstra. Ele pode querer saber de você, mas sem deixar claro. Pode acompanhar de longe, ele pode tentar descobrir alguma coisa sem perguntar diretamente. E principalmente pode pensar muito antes de tomar qualquer atitude. É como se ele dissesse: eu quero saber, mas não quero que ela saiba que eu quero saber. Essa é uma energia muito forte da raposa nessa tiragem. Depois vem a cegonha. E a cegonha, ela fala de mudança, de alguma coisa. Nessa história ainda pode passar por transformação. Pode ser uma mudança na maneira como ele enxerga você. Pode ser uma mudança na sua na situação entre vocês, pode ser uma mudança na situação entre vocês. Pode ser até uma mudança interna em que aquilo que antes parecia encerrado começa a ser visto de outra maneira. E aqui eu percebo algo importante. Ele pode ter mudado desde o momento em que vocês se afastaram. Talvez hoje enxergue determinadas coisas de forma diferente, talvez tenha amadurecido, talvez esteja começando a perceber o valor de algo que antes não soube valorizar. Então chegamos ao anel. Essa é uma carta, ela é muito significativa. Quando perguntamos sobre uma conexão, o anel fala de vínculo, de repetição, ciclos e algo que permanece conectado. É como se essa história ainda tivesse um fio ligando vocês. Isso não significa necessariamente casamento ou retorno imediato. Existe um ciclo que pode ainda precisar ser compreendido. E o anel também, ele fala de pensamentos que se repetem. Você pode sair da cabeça de alguém por um período, mas depois voltar. E essa energia, ela combina muito com tudo o que apareceu anteriormente. Agora temos o cigano. Olha que olha que interessante. Nós começamos com a cobra e terminamos com o cigano, colocando essa pessoa dentro da leitura. Que saiu a cigana, né, que é a segunda carta, que é a cobra, a cigana, e a última é o cigano. É como se as cartas dissessem: essa história ainda está muito ligada a ela. Então vamos juntar todas as cartas. A cobra, por exemplo, a cobra é pensamentos confusos, é dúvidas e emoções que não são simples. A cigana aparece diretamente na leitura.
E o cachorro, existe uma lembrança de vínculo e proximidade. A cruz, existe um peso emocional nessa história. E o trevo é pensamentos e oportunidades que surgem inesperadamente. A raposa, ele observa, pensa e não demonstra tudo. A cegonha existe uma mudança na maneira como essa história é percebida. O anel, existe um vínculo ou um ciclo que ainda não parece completamente encerrado. Veja que não está encerrado. E o cigano mostrando essa pessoa no centro da questão. Então ele ainda pensa em você? Pelas cartas, sim. Existe pensamento, existe uma conexão que ainda não parece completamente apagada. Mas existe uma coisa muito importante. Ele não demonstra tudo o que pensa. A raposa, ela mostra cautela, a cruz mostra um peso, a cobra, ela mostra pensamentos complexos, e o anel mostra que essa história ainda pode ficar voltando para a mente dele. É como se ele tentasse seguir a vida, mas algumas lembranças continuassem encontrando um caminho de volta. Talvez ele não queira admitir. Talvez tenha orgulho, talvez tenha medo da reação, talvez simplesmente não saiba como se aproximar. Mas a leitura, ela mostra que o silêncio não significa necessariamente esquecimento. Às vezes a pessoa está em silêncio justamente porque não sabe o que fazer com aquilo que sente. Agora, se haverá uma atitude concreta, isso é outra pergunta. Pensar é uma coisa, sentir é outra e agir é completamente diferente. Por isso, não coloque a sua vida em pausa esperando uma pessoa tomar uma decisão. Observe sempre as atitudes. Porque no final, são elas que mostram a verdadeira intenção. E essa pedrinha foi a nossa segunda, e essa foi a nossa segunda pedrinha. Se você se identificou com essa leitura, me conta nos comentários. Eu sou Ariel, do canal Ariel Oráculos Tarô. Se você gostou do vídeo, deixa seu gostei, se inscreva no canal e comente aqui embaixo somente as iniciais dele, para que eu possa trazer novas tiragens nos próximos vídeos. Um beijo, fiquem bem e até a próxima leitura. Tchau, tchau!